podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu tava tentando cantar junto com a... Com o passarinho? Não, com a música. Que eu tô com a música do podcast. Tem um passarinho também, né? Bem... Tá alucinado o passarinho. Foi meio down. Faz aí com a sua voz. Não, agora a trilha já tá lá na frente, eu não consigo mais alcançar ela. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje são poemas de Emily Dickinson. A poetisa americana que encontrou no isolamento do seu quarto toda a liberdade para criar. Um episódio intenso aí. No final a gente volta a falar sobre a vida dela, né? Uma vida muito reclusa, mas muito interessante. Boa leitura! Poemas de Emily Dickinson. Uma seleção. 3 poemas na tradução de Aila de Oliveira Gomes. Esta minha carta para o mundo, que nunca escreveu para mim, simples novas que a natureza contou com terna nobreza. Sua mensagem, eu a confio a mãos que nunca vou ver. Por causa dela, gente minha, julgai-me com bem querer. Eu sou ninguém. E você? É ninguém também? Formamos par, hein? Segredo. Ou mando-nos pro degredo. Que enfadonho ser alguém tão público como o sapo coachando seu nome, dia vai, dia vem, para um boquiaberto charco. Foi só aquilo que pedi, e nada mais me era negado. Ofereci o ser por isto. O mercador sorriu com enfado. Brasil? Fez girar um botão. Sem nem sequer me olhar? Mas, madame, nada mais hoje do que temos vai lhe agradar? Onze poemas na tradução de José Lira. Oh, a terra é para amantes, moços aflitos, garotas, suspiros, débeis sussurros, casais que são um só corpo. Todas as coisas namoram, no mar, no ar e na terra. Só a ti Deus deixou, só neste seu mundo tão belo. A noiva e depois o noivo, e os dois num só reunidos, Adão e Eva, a consorte, o sol e a lua em seguida. A vida prova o preceito, feliz é quem obedece. Seja num galho enforcado quem a seu dono não serve. O alto bosque os humildes, o grande aos pequenos busque. Nesta órbita terrestre sempre acha quem procura. O zangão corteja a flor se rende ao seu convite. E as folhas são testemunhas de que se casam felizes. Dá-se uma árvore ao vento que lhe propõe galanteios. Para o filho, o pai zeloso quer uma esposa perfeita. O temporal ronda a praia soltando tristes murmúrios. O mar de olhos pesarosos volta a vista para a lua. As suas almas se unem e trocam juras eternas. E ela não mais se lamenta e desfaz a tristeza dela. A cova espera o mortal. A morte quer achar um noivo. Amanhã quer o crepúsculo. O dia se junta à noite. O céu é varão honesto. A terra é uma feliz donzela e muito namoradeira, e lhe convém ficar à espera. Não viverei em vão, se puder salvar de partir-te um coração. Se eu puder aliviar uma vida sofrida, ou abrandar uma dor, ou ajudar exangue passarinho a subir de novo ao ninho, não viverei em vão. Dizer toda a verdade, em modo oblíquo, no circunlóquio o êxito. Brilha demais para nosso enfermo gozo o seu sublime susto. Como a meninos se explica o relâmpago de modo a sossegá-los, a verdade há de deslumbrar aos poucos os homens, para não cegá-los. Publicar é o leilão da nossa mente. Pobreza, uma razão de algo tão deprimente. Mas nós, antes, em greve da mansarda, ir sem cor branca ao branco Criador,
que investir nossa neve a ele e o nosso pensamento pertence? E ele que encomenda sua ilustração corpórea à venda do real alento, mercar, sim, o que emana do celeste endereço, sem reduzir a alma humana à desgraça do preço. O cérebro é mais amplo do que o céu, pois, colocai-os lado a lado, um ou outro irá conter facilmente. E a voz também. O cérebro é mais fundo do que o mar, pois, considerai-os azul e azul, um ou outro irá absorver, como as esponjas. A água fazem o cérebro é apenas o peso de Deus, pois, pesai-os, grama a grama. E eles só irão diferir, e tal acontecer, como a sílaba do som. Nunca me senti em casa, cá embaixo, e nos aprazíveis céus não me sentirei em casa, eu sei. Eu não gosto do paraíso, porque é domingo sempre, e o recreio nunca chega. E o Éden serão solitárias claras tardes de quarta-feira. Se ao menos Deus fizesse visitas ou cestas e deixasse de nos ver, mas dizem que Ele, por ser um telescópio perpétuo, nos olha. Eu própria fugiria dele e do Espírito Santo e de todos, não fosse o juízo final. O sucesso é muito mais doce para quem não o pode alcançar. O que faz compreender um néctar é a sede e o anseio de o provar. Ninguém desta hoste purpúrea que hoje emprenhou o pavilhão dará acerca da vitória mais perfeita definição do que ele, o vencido, em agonia sentindo irromper nos ouvidos os sons do triunfo, distantes, porém claros, martirizantes. Dizem que o tempo tudo cura, mas o certo é que não. A dor que a dor fica mais rija, como o velho tendão. O tempo é teste de tormentos, não remédio afinal. Se algo isto prova, também prova que não havia mal. Não tive tempo para o ódio porque vivia a cova a me esperar. E a vida não me foi tão longa que eu pudesse as rixas acabar. Nem para o amor eu tive tempo, já que muito de mim tinha que dar. O vão labor que o amor pedia, achei duro demais para aguentar. Morri pela beleza. Mas na tumba mal me tinha acomodado quando o outro, que morreu pela verdade, puseram na tumba ao lado. Baixinho perguntou por que eu morrera. Repliquei, pela beleza. E eu, pela verdade. Ambas a mesma. E nós, irmãos com certeza. Como parentes que pernoitam juntos, de um quarto a outro conversamos, até que o musgo alcançou nossos lábios e encobriu os nossos nomes. Borboletas assim se vêem nos pampas do Brasil, ao meio-dia. Só e acaba a amável permissão, sabores assim, vêm e voltam, depois de dar-se a ti como estrelas, que viste à noite, estranhas de manhã. 5 poemas na tradução de Isamara Lando. Como se o mar se abrisse e nos mostrasse outro mar, e este ainda outro, e os 3 fossem só antecipação de períodos de outros mares por praias não visitadas, estás também à beira de mares indevassados. A eternidade são os mares que virão. Eu temo o homem que fala frugal. Eu temo o homem silente. O falador posso vencer, o tagarela entreter. Mas aquele que pondera enquanto o resto gasta até a última libra, desse homem tenho receio. Temo que ele seja grande. Pedi uma coisa só, nenhuma outra.
foi negada. Meu próprio ser, eu por ela oferecia. O grande mercador sorriu com zombaria. Brasil? Girou um botão, sem um olhar na minha direção. Mas, madame, não há mais nada em que esteja interessada? Tomei na mão o meu poder e me lancei contra o mundo. Bem menos tinha que Davi. Eu, porém, em dobro me atrevi. Mirei com minha pedra, mas quem caiu fui eu e ninguém mais. Será Golias tão grande ou eu pequena demais? Eis a minha carta ao mundo, que em mim nunca escreveu. Singelas notícias que a natureza deu. Com majestade e doçura, sua mensagem se destina a mãos que nunca verei. Por amor a ela, doces conterrâneos, julgai-me com ternura. E esses foram poemas de Emily Dickinson. Uma seleção por Diana Pasquim. Eu fui que nem rato de laboratório pra achar esses poemas, viu, Lucas? Fui em vários lugares diferentes. Super famosa, né? E fui juntando, assim. Então, tipo, tudo isso que você acabou de ouvir não está em lugar nenhum unido. Só aqui, no Leitura de Ouvido, com exclusividade pra você. E tem mais. Eu deixei 2... Você viu que eu trabalhei com 3 tradutores, né? E eu deixei 2 poemas que está no primeiro e no último tradutor, só que eles têm sentidos diferentes conforme a tradução. Então são escolhas de palavras diferentes. Pode perceber que não tem título as poesias dela, né? Mas eu deixei, então, o mesmo poema, né? A gente percebe que é o mesmo poema, mas com coisas... nuances, ligeiramente assim, diferente. Camadas ligeiramente diferentes. A separação ali dos poemas é a máquina de escrever, né? Então a gente, mesmo tendo a consciência de que ela não escrevia com máquina de escrever, né? Provavelmente pena, e pena e papel ali, a gente fez essa marcação da máquina de escrever para marcar quando termina e começa o outro poema, né? Então fica aí a marcação. Porque na gravação, né, você falava 1, 2, 3, 4. Justamente. Então a gente cortou os números e deixou a máquina de escrever para separar e dar um entendimento aí. Então, e há várias questões misteriosas acerca da vida da Emily Dickinson. E tem muitas coisas que você descobre ao fazer um tour pelo Museu Emily Dickinson, que é a residência que foi da família. Na verdade, são 2 residências, Homestead e Evergreen. Evergreen foi feita depois, Homestead foi feita em 1813 e Evergreen foi construída em 1856, se não me engano, quando o irmão dela, o Austin, se casou com a Suzanne. A Suzanne era a melhor amiga da Emily Watson, da Emily Dickinson. Tanto é que ela recebeu mais de 100 poemas da Emily ao longo, assim, da amizade delas. Acho que dá pra gente deixar, né, o link aí na descrição do episódio com o tour, que é aquele tour 360, né, que você, tipo o Google Street View. É bem interessante você visitar a casa dela. Então, tem o tour 360, mesmo, não é nem 360, na verdade, Lucas. Eles colocam como, mas, tipo, você vê uma parte, assim, que você vê o quarto dela. É o quarto dela. E é super interessante porque tem informações de várias... Foi meu? Foi teu celular. Informações de não várias... colocou no silencioso, não você faz isso sempre. É a primeira vez. Chamar o xerente pra xeretar. De cara, assim, você vê já o que foi uma característica de vida de Emily Dickinson, que foi usar somente roupa branca. A partir dos 20 anos, ela se dedicou a usar só roupa branca. Tanto é... Que objetivo de vida. A partir de hoje, só vou usar roupa branca. Não, mas é que tem um motivo por trás, né? Então, eu vou falar um pouco dessa espécie de clausura que ela passou, contar agora a biografia dela. Mas é só... E não tem como a gente falar dos poemas sem falar disso, né? Então, a gente tá fazendo meio misturado hoje. A gente normalmente deixa para um segundo momento a biografia. Mas nos poemas dela, de modo geral, e foram muitos mesmo, já vou falar o número, você vai ficar espantado. Ela retratou muito dor, tristeza, alegria, ao mesmo tempo essa melancolia, esse amor, natureza e arte. Ela foi uma mulher que refletiu muito
Só que um berço de uma família rica, mas ao mesmo tempo extremamente rigorosa. Para você ter uma ideia, o pai dela não deixava os filhos escolherem a leitura que iam fazer. Então a base de leitura da Emily Dickinson na maioria da vida foi a própria Bíblia. Né, meio que goela abaixo, ela não queria assumir o cristianismo como uma religião para ela, né, não fazia todo esse sentido, mas mesmo assim, por todo esse visual de vestir só de freira, de branco, ela foi chamada de freira, né, a freira de Amherst, que é o lugar onde ela nasceu e morreu. Então ela praticamente passou toda a vida dela. Massachusetts. Isso mesmo. Acertei a palavra. Então, ela nasceu em 10 de dezembro de 1830 e morreu em 15 de maio de 1886. Ela estava com 55 anos. Nossa, né? jovem. Foi uma sequência de dores, né? A gente tem o século XIX, na verdade, as pessoas morriam por bobeira, assim, né? Morriam muito... Na época não era bobeira, né? Que daí, conforme vai... tuberculose, né? Hoje... não foi o caso dela. Tuberculose hoje tem um tratamento que, né, relativamente super acessível, né? Sim, as pessoas se curam, né? Não, mas eu quero dizer assim, as pessoas elas ficavam extremamente tristes por uma sequência de perdas na família. Esse foi um dos casos dela, assim. Então ela era ela filha do meio, né? O mais velho é o William Austin e a mais nova, 2 anos que ela, Lavínia. E foi a Lavínia a responsável por fazer com que o mundo conhecesse as poesias da Emily. Por quê? Ela viveu realmente muito enclausurada no quarto dela, né? E todo mundo sabia que ela escrevia ali no círculo, né? No círculo familiar. Contudo, principalmente o irmão, eles trocavam muitas cartas, né? Esse irmão foi uma figura, assim, masculina bem importante na vida dela, que veio a se casar com a Suzanne, que era essa grande amiga que eu comentei. Mas ela... Para fora disso, ao longo da vida, estima-se que cerca de 5 a 10 poesias dela tenham sido publicado e nenhuma com a assinatura dela. Nossa. E provavelmente essas que saíram foram sem permissão dela. Que realmente ela não se preocupava em externalizar. Ela dava as poesias para as pessoas que ela gostava, né? Como para essa amiga e outros, né? Que aparece assim na biografia. Mas não necessariamente ela escrevia para publicar. Ela escrevia para sobreviver. Então era um modus operandi, né? Era um modus de vida da Emily Sobreviver, Dickinson. você diz não financeiramente ali, Não. mas sobreviver tipo, porque ela tinha que escrever para colocar as coisas para fora. E você tocou num ponto bem importante, porque ela tinha o que a Virginia Woolf, nesse livrinho aqui, Um Teto Todo Seu, defende que para a mulher ser escritora, ela tem que ter dinheiro, tem que ter um teto sobre a sua cabeça, né? Então ela tem que ter formas como se sustentar e tem que ter tranquilidade. E ela tinha essas 3 coisas, né? Porque ela era de uma família rica, morava numa casa muito bonita, bem organizada, tinha o canto dela, passou quase a vida toda dentro daquele quarto, né? Tinha 3 grandes janelas no quarto dela e uma das janelas dava assim pros fields, né? Assim, os campos de feno da família. E mais adiante o cemitério. E isso tudo que ela também conseguia ver. E uma chapelaria, assim, uma fábrica de chapéu. Tudo isso tem muito a ver, assim, com o que vai interferindo nos escritos poéticos dela. A gente viu ali, tem aquele poema que é uma interlocução entre ela e um outro defunto, né? Que estão ali no mesmo túmulo e que daí o musgo, né, junta eles depois. Isso. Muito, muito intrigante mesmo. Verdade. Então tá aí a influência, né, na própria escrita. Justamente, e ela refletiu na poesia essas fases que ela foi vivendo. Então, o Austin e a Suzanne, eles tiveram 3 filhos, né? Um deles foi eles chamavam de Gib, né? Que era a abreviatura do nome dele. E esse menino, que era um sobrinho, ela morreu com 8 anos. Né? Então ele sofreu um acidente ali e morreu. Então foi uma das perdas muito fortes. Porque a Emily Dickinson tinha como hábito, ela não saía do quarto, mas ela fazia várias coisas no quarto, é óbvio, né? E ela tinha uma cestinha. Adolescente no quarto. E ela tinha, no museu você consegue ver, tem em cima de um móvel, uma cômoda muito bonita, uma cesta de vime, onde ela colocava pães frescos, pães de gengibre, assim, recém-feitos. Um cheirinho. E as crianças, os sobrinhos ali vinham na janela e ela baixava a cestinha pra agradar os sobrinhos, dava pãezinhos pra eles comerem e tudo mais. Então, assim, daí, tipo, deixava esse amor... secar e daí
jogava na cabeça quando eles faziam maldade. Isso é você que tá falando. Aquele pão seco. Mas a biografia dela traz esse amor, assim, pelas crianças, essa proximidade. Mas nem ela nem Lavínia se casaram, né? Ela até descobri que ela recebeu um pedido de noivado ali, bem jovem ainda, e bem no fim da vida, ela meio que teve um affair com um juiz, que o juiz e a esposa frequentavam a casa dos pais ali, né, a casa dela. Daí quando o juiz enviuvou, eles tiveram, assim, um affair, mas nunca rolou nada, assim, efetivamente. Então ela passou uma vida sem um relacionamento. Época, né? Ela mostrou o tornozelo pra ele. Assim. Provavelmente. Mas então, essa família extremamente religiosa, essa influência de dizer, você só vai ler a Bíblia ou algo assim, também a gente consegue ver nessa estrutura e nessa métrica das poesias dela. Essa correlação, né, essa influência da sua poesia pela própria Bíblia Sagrada, né? E ela teve reverendos como amigos também ao longo da vida, né? Mas não quer dizer que isso era uma verdade para ela. Era uma pressão que existia dentro da família, mas, né, para ela a vida foi muito dentro do quarto. Então, como criança, quando qualquer criança ela frequentou a escola, com 9 anos ela descobriu um amor enorme pela jardinagem. E esse amor pela jardinagem foi transposto, cresceu assim também, junto com essa vontade de estudar e esse interesse científico pelas ervas como um todo, foi construído um herbário em Evergreen, que é essa residência que o irmão e a cunhada, né, constituíram. Então, é muito interessante a história, porque se ela não foi nada reconhecida em vida, o último filho desse casal de irmãos, né, o Austin e a Suzanne, foi a Martha. Ela morreu em 1943. Então, quando a Martha morreu, que é a última sobrinha, então, digamos, da Emily Dickinson, a casa estava exatamente igual. E a Emily tinha um quarto nessa Evergreen que tá exatamente igual. Sabe, os móveis, as coisas. Super bem cuidado. Tanto é que você olha assim no tour e você percebe, nossa, lá tá escrito, foi nessa cama que ela morreu, sabe? E ela ficou 4 dias de ser... da morte ao sepultamento, foram 4 dias pra sepultarem ela. Nossa. É bem interessante você ir lá, vai ali no link. A gente vai deixar e dar uma visitada na casa dela. E essa cultura tem bastante, né, de turismo em casas de escritores. Aqui no Brasil a gente tem, mas eu vejo que nos Estados Unidos parece que é uma indústria, assim, até. Eles deixam a casa perfeitamente como era, né, ou tentam reproduzir. Tem a casa do Elvis, né, que é... Como é que é o nome? Graceland. Do Michael Jackson também. Do Michael Jackson acho que é Neverland. Mas enfim, eles têm essas visitações assim e tentam reproduzir como era, né? Eu acho que tanto é que a casa dela ficou como um santuário para os poetas do mundo todo, assim. Só que Homestead, que é a primeira parte da casa, que foi construída pelos avós dela ainda, e como o Edward, que era o pai dela, né? Eu tô falando com intimidade, o Edward. O Ed. O Ed ali, o pai da Emily, como se fosse um quadrinho, né? Ele era advogado, né? Ele era advogado e... Então teve uns momentos assim que a família saiu da casa, outros momentos que os avós, né, os pais dele venderam, depois... outra família, meio que eles dividiram um espaço com essa família que comprou, alugaram por uns 8 anos esse mesmo lugar para não sair dali. Depois ele conseguiu uma grana e comprou a casa que era da família, resgatou, né? Mas passou por outras pessoas, então desconfigurou um pouco. Homestead está em reconstrução do patrimônio histórico. Eles estão tentando deixar o mais próximo possível ao que era. Já Evergreen tá exatamente igual, porque parece que nem o ar de lá de dentro mudou, né? A Martha, quando morreu, os filhos dela, um dos filhos era um editor, né, que morava lá também, falou, não, isso aqui tem que ser conservado. E da década de 60 em diante, que os trabalhos dela ficaram tão conhecidos mundialmente, ali no final dessa década foi tombado como patrimônio histórico, né, então aí sim virou... Essa palavra tinha que mudar, né? Tombado como patrimônio histórico, parece que demoliram, mas tá, eu entendi, sabe? Eu não sei se passou ali, ou você falou, por que ela usava branco, então? Então, ela tinha esse amor pelas ervas, né, teve esse herbário, aos 20 anos ela decidiu, primeiro aos 17, foi o único ano da vida que ela passou fora de casa, assim, no ano inteiro, que ela foi para um seminário que tinha ali próximo. Claro.
Com essa rigorosidade religiosa, né? Depois ela retorna e meio que fica só em casa mesmo. Mas no fim da vida ela começa a ter uns problemas oculares, assim. Ela sai e volta, fica com umas primas pra tentar tratamento. Mas não foi disso que ela morreu, né? Mas ela ficou muito reclusa. Mas é curioso isso, né? De ter problemas relacionados com o que você faz, né? Então, não sei que autor que a gente tinha... A gente usa muito aquilo, né? Que autor que a gente trouxe também que tinha um problema de visão. Mas enfim, eu vejo que é recorrente, assim, né? Tipo, né? Beethoven ter problema de audição, né? E etc. Mas enfim. Então, daí aos 30 em diante, ela ficou totalmente reclusa mesmo. E a maior produção poética dela foi de 1858 a 1865. Ela formava, então, esses manuscritos que chamava de fascículos, né? Ela reunia alguns deles, assim. Nesse período, depois, ela meio que deixou meio solto. Tinha até em papéis aleatórios, poesias escritas. Mas quando ela morre, e ela morre do que hoje a gente conhece como nefrite, né? Ou uma inflamação ali nos canais dos rins. Na época era doença de Bright, que esse nome parou de ser usado, né? Na verdade, mais a fundo se fala que ela teve mesmo uma parada cardíaca, assim, sabe? Mas teve essa coisa dos rins ali, que foi um problema que dificultou bastante. Ela passou os últimos dias totalmente acamada até vir a falecer. As pessoas morriam assim, né? Elas definhavam na cama, né? Até que, de fato... apagava o soprinho ali de vida e... Mas então essa irmã descobre, Lucas. Jogue quantos poemas ela descobre? 722 mil poemas. Não, eu diria que uns 200? 1.700 poemas, Nossa, mais as cartas, né? E ela tinha feito um pedido pra Lavínia se livrar de tudo aquilo. Quando a irmã começou a ler, é claro que ela não... Uma forma Franz Kafka de fazer as coisas. Exatamente, se livra disso. Também queria que jogasse tudo fora e teve um amigo lá que exatamente. Tá maluco, daí espera morrer, né? Agora você não pode fazer nada, tá morto, então eu vou liberar pra todo mundo isso aqui. E foi essa irmã responsável por fazer ela ficar conhecida no mundo, porque de fato isso veio depois, né? Tudo veio depois. 5 anos depois que ela morreu, que a irmã consegue publicar o primeiro volume de poemas dela, em 1891. Ela morre em 1886, né? Então, em resumo, essa vida tão intensa, e ela deixou em suas poesias essas mensagens mesmo, né? Não só de contemplação da natureza, do próprio amor por essa visão de uma poeta, mas da dor, da tristeza, dessa relação reclusa. E ela se vestiu de branco por uma opção mesmo, sabe? E você entra no quarto noturno e você vê assim de cara o vestido exposto, um vestido branco. Muito notável, assim. E é muito bonito. E tem, assim, na parede... tá super alto isso. Tô ouvindo daqui. Eu vou ter que tirar a música, pode continuar. Na parede tem quadros dos principais poetas que ela admirava, que eram, inclusive, contemporâneos dela. Eu batendo as pulseiras aqui. O George Eliot e a Elizabeth Barrett Browning eram dois... que a gente vê as fotos, assim, na parede. E eles eram contemporâneos dela também. Então, muito legal, essa troca existia, né? Entre quem produzia, só que, claro, ela, dessa forma, assim, mais através de cartas. Inclusive, a Elizabeth, se não me engano, foi ela que tentou muito que a Emily deixasse ela publicar um poema junto. E ela... ninguém vai saber, são nós duas. Mesmo assim, não convenceu a garota. Realmente era... Por isso que eu falei, era um modo de viver. Muito legal. Fica aí o convite para você conhecer mais da Emily Dickinson. A gente trouxe essa seleção aí, mas Emily Dickinson. Mas eu acho que tem um procedimento que vai voltar aqui no Leitura de Ouvido também, porque, como você falou, ela tem muita coisa, né, a ser mostrada, né? É isso aí, então. Você abriu a boca pra falar que ia falar alguma coisa? Não, que eu fiquei super empolgada, porque a gente nunca tinha trazido ela, e ela é uma poetisa norte-americana bem importante, importante. Né? Quando a gente fala de literatura americana, a gente tem que falar dela. Volte e meia a gente traz um autor e... Nossa, como é que a gente não trouxe ainda? Super famoso desse jeito, né? Então, literatura bem vasta, né? Tem muita coisa pra explorar. Tanto que no começo do podcast a gente chegou a passar na cabeça assim, mas será que vai ter
material pra continuar fazendo, assim, e daí logo a gente percebeu que tem de sobra, né? Nossa. Coisas, literatura em domínio público, né, que é super relevante ainda hoje. E eu preciso falar uma coisa, que no episódio da semana passada, nas notas do rodapé, eu confundi ramos com rosa, gente. Perdão. Pelo amor de Deus. Erro fatal. Você sabe que a gente só trabalha com textos de domínio público aqui no podcast. Nunca mais cometa esse erro. E é uma empolgadaça aqui. O Guimarães Rosa vai entrar em domínio público. Fui fazer as contas e é só 56 anos o ano que vem. Na verdade, é o Graciliano Ramos que entra em domínio público. Eu tenho problema com Ramos e Rosas, gente. O Ramo, não eu o Rosa. admito. E é o autor de Baleia, né? Baleia não, Vidas Secas. Nasceu como conto baleia. Não, nasceu como conto baleia, depois virou Vidas Secas, né? Maior, um romance e tal. E... Continua. Que o cachorro. Mas então é isso, tá? Eu me redimo. E é domínio público o Graciliano Ramos. Isso aí. A gente ficou entre os 20 mais ouvidos em artes, né? Em artes. Ou foi em books? Em books. Da Apple Podcast. Semana passada... Você não falou direito. Entre os 20 podcasts mais ouvidos do Brasil. Em livros, na categoria livros, na Apple Podcasts. E volta e meia isso acontece, só que pra gente saber que isso acontece, tem que ficar de olho nos charts todo dia, né? E a gente, ano passado, ficou entre os 4 mais ouvidos, até em artes. Teve um período ali, e isso acontece, que a gente teria que estar de olho todo momento, né? Olhar ali toda vez. Mas aí a gente tá produzindo, tá estudando, tá pesquisando. E às vezes a gente perde, assim, entra lá em cima e perde. Não vê que a gente entrou lá em cima, né? Mas semana passada a gente viu que a gente tava entre os 20 mais ouvidos. Então aí, obrigado, leitores de ouvido. E eu posso dar um spoiler pra semana que vem? Ou você acha melhor não nem? Não existe essa coisa de spoiler. Pode falar. Não, falar o que vai rolar de episódio só pra quem tá esperando tanto. Fica sabendo ou não? Sim. Então, galera... Não fala. Não, pode falar. Entraram milhares de pedidos e eu não estou exagerando. Não estou exagerando. Porque esse vídeo tem cerca de milhares de views. Pra gente fazer Canaã de Graça Aranha. Né? E apesar de ser um romance, eu estudei arduamente, fiz um trabalho hercúleo de pesquisa e leitura do romance e tudo mais que envolve, né? Literatura comparada, etc. E a gente vai trazer tudo sobre Canaã na próxima semana. Vai ter um episódio aqui no Leitura de Ouvido e também vai ter uma análise, né? Que vai ser um vídeo separado, assim, fazendo uma análise mais profunda, né? Podem vibrar, então, que vai rolar. Então vai rolar isso mesmo. E aproveitando aí o gancho, vamos falar dos nossos apoiadores. Se você quer ser um apoiador do Leitura de Ouvido e nos ajudar e levar a literatura para mais pessoas, você pode entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou mandar um pix direto para leituradeouvido@gmail.com. Podia ser bem sacana e falar assim, tem que entrar 5 apoios novos para eu fazer Canaã semana que vem. Mas tudo bem. Um abraço para Adalberto Machado Santos. Fale o nome de novo que eu falei por cima. Adalberto Machado Santos. Adriana Mairink, com a editora Infinita Lisboa. Anderson Luiz Fernandes. Betânia Nascimento. Bruno Ítalo Farias Cruz. Bruno Guedes, com o Grupo Danco. Cristiane Bastos Cota. Cláudia Lube. Daniela Caroline de Camargo Veríssimo. Isabel Araújo Alves. Jaqueline Conte. Kênia Garcia Bento Torquato. Lilian Renert. Marcelos Machado. Maria Lúcia Rick Bardi. Nariel Arruda Borba. Raimundo Gabino dos Santos. Rosângela Marquese. Sérgio Juarez Rico da Luz. Silvia Schmidt. E Zenilda Ribeiro da Silva. Valeu aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Se você entrar nos apoiando, seja pelo Pix ou seja pelo apoio, você também vai entrar aqui no final, nos nossos créditos finais de produtor executivo. E vai ser ouvido em muitos lugares. Isso aí. Em centenas de países. Centenas não, por enquanto é dezenas de países, mas já tá falando. 30 e poucos países. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.